Olha, nessa aula da meia, vamos aprender muitas técnicas que você vai poder aplicar em outras peças, tá? Aqui eu fiz uma troca de cor, mas vamos lá. Você vai aprender a fazer a troca de cor para fazer listras, temos técnicas. Para fazer a carreira encurtada, essa aqui é uma da forma de ser aplicada. A carreira encurtada é você criar mais tecido em uma parte da peça. Aqui é o calcanhar, mas a gente vai aplicar isso em outras peças de uma outra forma. E depois eu vou ensinar a técnica para não ficar o buraquinho. Ela é toda feita em circular, sem costura. Olha que linda. Você vai aprender também a fazer a costura graft, olha, que é uma costura que fica invisível, ela acompanha o ponto da trama. E a técnica de diminuição, tá? E olha que lindo que fica. Esse aqui é a lancharon, tá? Pra dar esse efeito lindo aqui, ó. Lancharon da Comercial Fitcom. Olha, vamos fazer essa meia. Eu vou usar a agulha número 4. Você usa um cabo aí que contrasta com o seu cabo, com o seu fio, desculpa. Eu vou usar aqui a cor branca, a lancharon da Comercial Fitcom. Aqui eu desmanchei um pouco de um trabalho. E mesmo assim, ó, ela fica perfeita. Ela não desgasta assim tão facilmente. Se você nunca experimentou, experimenta. Lancharon da Comercial Fitcom. E eu quero ensinar a técnica pra você, só que eu não tenho uma cor clara da lancharon aqui comigo. Então, eu vou usar um fio de algodão, tá? A Florência, que também é da Comercial Fitcom. E os dois fios são extremamente macios. Só que esse aqui é 100% algodão e esse aqui é 100% acrílico. Técnica, eu vou usar a cor diferente, tá? Mas você pode fazer uma cor única. Você vai fazer correntinhas até dar a volta no seu tornozelo, tá? Só que lembrando que tem que passar no seu calcanhar. E você faz números pares, pra gente poder fazer o ponto um por um, tá? Que é um meia e um tricô. Deu pra entender? Na verdade, você vai fazer ímpar e com um ponto pra fechar. Por exemplo, aqui eu vou fazer 42 pontos, mais um pra fechar. Então, eu vou fazer 43 pontos. Ó, aqui na minha medida, eu tô com 43 pontos, tá? Você vai fazer a sua. E agora, eu só vou introduzir a agulha, ó. E puxar o fio, ó. Cada buraquinho. Cada buraquinho, introduzir a agulha e puxar o fio pra frente, tá? Cada buraquinho. Vou até o final. Ó, então, cheguei aqui no final de levantar os pontos. O último pontinho, eu vou deixar e vou passar tudo pro cabo, porque a gente vai trabalhar de forma circular e a circunferência vai ficar um pouco curto, né, pra gente trabalhar. Então, eu preciso aqui do cabo pra gente poder ter uma flexibilidade, tá? Pra trabalhar. Você vai fechar ele, ó, você vai fechar ele de uma forma que não fica torcido, tá? Então, você olha aí direitinho pra não torcer o seu ponto. Aí, aqui, ó, eu vou fazer o meu último pontinho, ó, vou levantar o meu último ponto. Ó, então, aqui na agulha, vou ajustar ele. Aí, eu vou aqui, ó, na ponta, na outra ponta. Eu fiz 42 pontos mais um, então, eu tô com 43 pontos, tá? Ó, eu vou puxar esse último pontinho aqui pra dentro do meu trabalho. Aqui eu já vou contar com um ponto tricô, tá? Que ele vai ficar com um tracinho na frente. E agora, eu vou fazer um ponto meio, um ponto tricô. Gente, essa lancharon, ela é super macia, tá? Super macia, nem parece acrílico. Tem um brilho acetinado, ela é diferente de qualquer coisa que eu já experimentei aqui. Experimenta você também. Olha, e vou fazendo um ponto meia e um ponto tricô. Se ficar ruim, você vai passando, ó, pro cabo, assim, ó. Tá, ó, passando pro cabo todo. Como a circunferência é pequena, eu vou trabalhando assim, ó, pouquinho, pouquinho, passando pro cabo. Ó, vou colocar um marcador aqui, só pra ficar, aqui tem o meu cabinho aqui, mas só pra lembrar que quando eu chegar aqui é uma volta, tá? Eu vou ensinar aqui uma técnica, mas você pode fazer toda lisa, tá? Mas aqui eu vou fazer mais uma volta na cor branca, tá? Então, vai ser 2 voltas na cor branca, ou melhor, aí você vai escolher a cor, se você quiser fazer com 2 cores, né? Ou você pode fazer tudo com uma cor só, tá? Mas eu vou fazer 2 voltas na cor branca e 2 voltas na outra cor, tá? A outra cor é terracota.
Florença, tá? 100% algodão. Aí, aqui ficou apertado, você puxa aqui embaixo. Você entendeu, né? Eu fiz 43 pontos, mas eu tenho que deixar números pares na agulha, tá? Então, você vai fazer a sua medida e aí você faz um ponto a mais pra fechar e você faz números ímpares para fechar um ponto e ficar com pontos pares, tá? Mas vai ser a sua medida aí. Então, vou fazer aqui, ó, mais uma volta de ponto meia, ponto tricô e já volto com você. Olha, eu cheguei aqui um ponto antes do meu marcador. Se você não tem marcador, você coloca um fiozinho de uma outra cor, tá? Aqui é o meu ponto tricô e aqui é o meu ponto meia. Tem várias técnicas pra gente fazer listra, tá? Mas eu vou mostrar aqui uma que eu escolhi para esse projeto. Eu vou mudar agora a minha cor. Mas, olha, eles têm espessura parecida, tá vendo? Só que não dá pra comparar tags, que são fios diferentes. Eu vou dar um nozinho aqui atrás, só pra não me atrapalhar, tá? Ó, aqui embaixo. Não precisa, você pode deixar ele solto também, mas ele fica meio frouxinho. Aí, eu vou dar um pontinho aqui, só pra não me atrapalhar. Pronto. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui pra trás. Olha, deixa eu ver se meu celular foca, né? Esse pontinho aqui, ó, eu não fiz ele ainda, tá? Antes do meu marcador, que é o meu marcador tá no ponto tricô, certo? Então, é aqui que a gente vai iniciar a carreira de trocar a cor. Pra não ficar um degrau muito grande aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, só nessa primeira volta, tá? Se for necessário, mais na frente a gente faz outra, mas só nessa primeira volta. Eu vou primeiro passar esse ponto aqui, ó, sem fazer, tá? Esse branco, eu não vou fazer ele. Aí, sim, eu vou trocar a cor. Só que eu não vou trocar agora separado. Eu vou trocar a cor, mas esse ponto aqui, ó, que tá no meu marcador, que tá em tricô. Tá? Então, eu vou passar esse primeiro ponto sem fazer. E aqui, ó, eu vou fazer o ponto tricô com os dois cabos, ó. Fiz meu ponto tricô lá e passei os dois cabos no meu ponto tricô, tá vendo? Eu tô com as duas cores. Agora, sim, eu vou trocar de cor. Ó, vou até reverter pra cá e vou trocar de cor. Opa, desculpa. E vou trocar de cor, ó. Onde for meia, eu vou fazer o ponto meia com a outra cor. E onde for tricô, eu vou fazer tricô com a outra cor. Tá? E vou fazer, assim, duas carreiras, tá? Duas voltas, toda vez que eu chegar aqui. Só que na próxima volta, eu não vou usar os dois cabos. A próxima volta, eu vou fazer com essa cor única, com a cor terracota, tá? E aí, eu vou trocar de cor novamente. E toda vez que eu for trocar de cor, aí eu vou passar os dois cabos, tá? Ficou difícil para trabalhar? Como é um espaço curtinho, passo tudo pro cabo. Tá apertadinho? Puxo o cabo de baixo. Tá bom? Ó, cheguei aqui de novo no meu marcador. Aqui, ó, o ponto que a gente passou sem fazer. Ah, e agora sim eu vou fazer ele, ó. Tá, ó, fazer ele normalmente. E agora, a gente chegou aqui na onde tem os dois. Se quiser, você pode cruzar ali atrás, ó, pra não ficar um espaço muito grande na hora que você subiu esse cabo aqui atrás, tá? Mas aqui, ó, ou também não, pode deixar solto, tá? Se não for problema. E eu vou fazer ele tricô normalmente, porque eu vou usar ainda o meu cabo terracota, ó. E eu fiz ele com uma cor só, vocês viram, né? Porque aqui ainda é a segunda volta da cor terracota. E eu vou seguir aqui, ó, ponto meio em cima de ponto meio, ponto tricô em cima de ponto tricô. Tá? E vou dar a volta inteira e venho trocar a cor por última vez, mas acho que você já entendeu como que faz as trocas de cores, tá? Ó, cheguei aqui de novo na minha volta, agora eu vou trocar de cor. Tá vendo aqui, ó, nosso ponto que a gente fez, passou ele sem fazer, e aqui é o nosso pontinho. Eu não vou passar ele sem fazer agora dessa vez, tá? Eu vou fazer ele normal, ó. Tá? Fiz normal. Lá em cima, se precisar, se ele ficar muito desigual, a gente faz novamente, pronto, tá? Agora eu vou trocar de cor novamente, ó. Fiz duas voltas de uma cor, duas voltas de outra, agora eu vou fazer duas voltas novamente. Aí, eu vou aqui chegar no meu pontinho aqui, ó, no ponto tricô, que tá meu marcador, e vou fazer com os dois cabos, ó. E vou passar os dois cabos dentro do ponto. Pronto. E agora eu vou trocar minha cor e vou colocar o branco.
E vou seguir assim, tá? Até crescer o tamanho que eu preciso aqui, tá? Ó, vamos lá. Terminei aqui a minha parte de listras. Aqui atrás, onde a gente tá emendando, ó. Não ficou perfeito, mas a gente vai, quando usar, ela vai ficar assim, tá? Ó. E aí, ela vai disfarçar melhor. Aqui eu fiz mais um, olha como é que ficou bem evidente. Aqui eu fiz mais, passei o ponto sem fazer, e aí ele ficou bem evidente pra vocês verem. Então, eu não fiz mais, tá? Eu só fiz aqui no começo e fiz aqui mais um pra você ver como que fica, tá? Ó. Então, se não houver necessidade, não faça. Você vai, segue direto só colocando os dois juntos. Agora, olha, eu fiz o meu com 10 centímetros, tá? Aqui, ó. Aí, isso aqui você que vai escolher o tanto que você quer, se quer mais curto ou mais longo, porque depois eu quero dobrar aqui, ó. Posso ter a opção de usar dobrado, tá? Então, fiz um pouquinho mais larguinho. Então, eu tô com 40, então vou continuar, tá? Tô com 42 pontos na agulha, e agora eu vou separar as minhas partes, tá? Eu vou separar a partir daqui mesmo, a partir do marcador, tá bom? E aí, eu vou separar em duas partes. O meu deu 21 pontos, aí você vai dividir aí os pontos que você tem, e você vai dividir por 2. E aí, eu vou reservar uma parte, tá? Ó, reservei aqui a parte de trás. Como eu disse, o meu deu 21 pontos, tá? Você vai fazer a divisória com seu pontos aí. Com o ponto que você tem aí. Tirar aqui que era só pra separar os marcadores. Aí, aqui, ali vai ficar pra frente e aqui vai ficar pro lado avesso. Eu não cortei o branco ainda, porque a gente vai utilizar o branco. Eu vou usar essa cor aqui só pra mostrar pra você o calcanhar, pra ficar diferente. E agora, eu tô com 21 pontos. Vai ficar um pouco de cabo aqui atrapalhando, mas tudo bem. Vamos lá, ó. Eu tenho 42 pontos, certo? E eu dividi por 2. Deu 21 pontos. Esse 21 eu dividi, esse um pra frente e pra trás. E com esse 21 pontos, eu vou dividir ele em 3 partes, tá? Se o seu der quebrado, você vai arredondar e vai deixar sempre o meio com o número inteiro. Por exemplo, se eu deu lá quebrado, 7, aí você deixa tipo 6 ou 8 no meio e 7. Deu pra entender? Nas 3 partes que a gente vai dividir. Porque é só um exemplo, tá, gente? Eu não sei quanto que vai dar o seu aí. Mas é só um exemplo. Você deixa as duas laterais de números iguais e deixa um número diferente pro meio. Então, vamos lá. Aí, agora eu vou dividir, então, aqui 7 pontos, ó. 7, eu vou colocar um marcadorzinho. Se você não tiver um marcador, você pode usar um fio de cor diferente, só pra você ter um norte, tá? Aqui, o meu deu 7, tá? Então, deu igual. Então, eu vou separar aqui. Ó. E aqui sobrou 7. Tá ok? O que eu vou fazer? Se bem que eu já poderia começar de cá pra lá, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? A gente vai começar a fazer carreiras encurtadas, tá? A gente vai começar a fazer as carreiras encurtadas. Esse aqui você ignora porque é só um exemplo, tá? Aqui a gente vai ter 3 partes, certo? Aqui no meu caso, 7, 7, 7. Aqui, ó, tá? Que eu separei aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai sempre ir, porque a gente vai criar um tecido aqui pra fazer o calcanhar. Então, a gente vai vir aqui e vai pegar um ponto de cá. Depois vai voltar, pegar um ponto de lá. E vai voltar, pegar um ponto de cá. A gente não vai mexer aqui no meio, ok? Vai voltar e pegar um ponto de lá. Voltar até terminar todos os pontos. Tem uma forma para não ficar buraquinho, mas eu vou mostrar para você só o que é a carreira encurtada em si. Então, não vou me preocupar com buraco. Então, ele vai ficar com um buraquinho nessa peça, tá? Nas outras peças eu te mostro como não deixar buraquinho. Então, aqui é só para você entender o que é carreira encurtada, pra gente criar um tecido. Então, vamos na prática que eu acho que você vai entender melhor. Gente, vamos voltar aqui, porque eu achei que eu estava gravando e fiz um pedação e não estava gravando. Então, voltei tudo em meia até aqui, ó. E vou pegar um ponto de cá. Vou pegar esse pontinho de cá. E vou reservar os outros para não cair, porque a gente vai ter que puxar o cabo, tá? E vou voltar e pegar um pontinho de cá. A gente vai fazer esses aumentos, pegar essas carreiras e cortar um de cá de lado, do direito e do avesso, tá? Então, a gente vai trabalhar
com ponto meia no lado direito e com ponto tricô no lado avesso, tá? Deu pra entender? Depois a gente tira isso aqui, que não vai precisar. Eu vou fazer toda em meia. Tá? Ó, vou fazer os meus 7 pontinhos do lado de cá. Ó, meu último pontinho, vou passar o marcador, porque por enquanto vou deixar ele aqui, mas a gente já vai tirar. Ó, vou fazer os meus 7 pontinhos aqui do meio. O seu, você vai ver aí quanto deu os seus pontos, tá? Ó. Meus 7 pontinhos do meio. Agora, tá vendo? Eu vou passar o marcador, por enquanto a gente vai utilizá-lo, depois eu vou tirar. E eu tô com meus 7 pontos aqui, certo? Eu vou pegar um pontinho de cá, ó, e vou fazer em meia. Só que eu vou precisar puxar o meu cabo. Então, eu vou reservar. Se você tiver uma agulhinha como essa, ó, você pode utilizar essa agulhinha, tá? Que a gente vai toda hora tirar um pontinho de cá, um pontinho de lá. Mas se você não tem, você vai reservar com uma cor diferente de cabo, tá? Ó. É só um pedacinho, tá? Vai ficar esse monte de cabo aqui, mas é só... é por pouco tempo, tá? Ó, é só porque a gente vai puxar o cabo de baixo e aí vai atrapalhar, ou vai cair os pontos, então não pode, tá? Eu vou dar um nozinho só pra não perder. Ó, fiz o meu pontinho de cá, dessa banda de cá. Então, eu vou puxar o meu cabo de baixo. Eu já puxei lá de trás, tá? É porque não filmou, tá? Achei que tava gravando e não gravou. E aí, eu vou virar, ó. Certo? Como o lado de cá já tá reservado, eu posso até tirar esse marcador daqui, ó. Porque aqui não tem mais como você perder. O lado de cá já tá marcado onde que tá os pontinhos de cá. E aqui vai atrapalhar talvez um pouco os outros cabos, mas a gente vai se ajeitando, tá? Aí, aqui, a gente vai criar mais tecidos, tá? A carreiras encurtadas serve para isso, para fazer mais tecido. E aqui a gente tá fazendo o calcanhar. Aí, agora, eu vou fazer tudo em tricô. Ó, o fio na frente e meu pontinho em tricô, ó. E tudo em tricô. Nossa, minha unha tá horrorosa. Não olha não, gente. Vou fazer tudo tricô, vou passar o meu marcador, tá? E vou pegar um pontinho daqui, ó. Do próximo marcador de cá, porque aqui eu ainda estou com os meus 7 pontos, tá? A gente vai ficar com 6 também e vai reservar. Ó. Vou passar aqui todo o meio. Se você quiser tirar o marcador, já pode, mas a gente já não vai precisar mais dele, tá? Ó, vou pegar, só pra você entender. Passei meu marcador, eu ainda tô com meus 7 pontos de cá. E vou fazer o meu pontinho em tricô. Olha. Pronto. E vou ter que reservar esses outros 6 pontos que sobraram. Porque quando eu puxar o cabo, eles vão cair. Então, pra não cair, a gente vai reservar, ó. É os 6 pontinhos aqui, ó. Igual do outro lado. Então, vai ficar esses dois lados aqui reservados. Então, você vai precisar de 2 cabos, pode ser de cor igual, tá? Pode ser a outra agulhinha ali, que a gente usa no tricô tradicional. Ó, pronto, fiz o meu pontinho de cá. Eu tô amarrando só pra não soltar, mas pode deixar solto também, tá, gente? Não é uma... Pode deixar solto também, vai depender de você. Aí, agora eu vou virar. Posso até puxar meu cabo de baixo, porque tá tudo preso em cima. Vou virar, certo? Você tá entendendo? Qualquer coisa, você volta o vídeo. Vou virar, já posso tirar o meu marcador, porque já tá tudo reservado do lado de cá. E aqui na frente, eu vou fazer toda e meia, até chegar lá nos meus pontos reservados, ó. Tudo e meia. Isso é a carreira encurtada, tá, gente? Basicamente falando. Mas existe técnicas no tricô tradicional, existe métodos, tá? Método alemão, método japonês, método envolver e voltar, que tem um nome em inglês que eu esqueci, para fazer essas carreiras encurtadas, para não ficar buraquinho. No nuke, não vai funcionar muito porque a gente não faz manobra com cabo. Então, eu não quero complicar a cabeça de vocês, então, tá bom? A gente vai criar um tecido aqui atrás, ó.
Abri aqui, vou pegar um pontinho de cá, ó, em ponto meia, ó, que a gente tá trabalhando do lado direito, ó. Peguei um pontinho de cá. E vou puxar o meu cabo desse único pontinho. E vou deixar esses outros aqui reservados, ó, 5 pontinhos. Tá? É um pontinho de cada vez, pro lado direito. Agora, eu vou puxar o meu cabo e vou virar. Passar tudo pro cabo auxiliar e vou fazer no avesso agora. Tudo em tricô. Tá? Ó, cabo pra frente, tudo em tricô. Vou fazer tudo em tricô e vou até lá, onde tá minha reserva no cabinho vermelho. Tudo em tricô. Já vou. Ó, cheguei aqui, meu último pontinho tá aqui, meu cabo. Vou pegar um pontinho aqui, ó, do lado de cá. Em ponto tricô, ó. Certo? Vou puxar meu cabo e vou reservar o resto. Então, é sempre isso, um ponto de cá, um ponto de lá. Um ponto de uma banda, um ponto de outra banda. Até crescer aqui, vai ficando um buraquinho. Vou puxar aqui, ó. A gente vai criar mais tecido nessa parte aqui, que vai ser o nosso calcanhar. E aqui, eu vou voltar, tudo em ponto meia, até pegar o pontinho de cá. Aí, eu viro, pego um pontinho de tricô pra cá, viro, pego um pontinho direito pra cá, tá? E vai ficando assim, ó, ele vai fazendo um buraquinho aqui. Porque ó, que aquele já tá bem maior do que a parte de baixo. E vou descer tudo em meia até o outro lado, ó. Meu pontinho aqui e vou pegar o ponto de cá. Acho que já deu pra entender, né? Ó, aqui vai ficar um buraco, ó. Mas eu vou pegar o meu pontinho de cá. Em meia. Vou puxar de baixo. E vou fazer aqui o avesso, tudo em tricô. Até o outro lado. Ó, chegando aqui no finalzinho do ponto tricô, no avesso. E agora, o último pontinho, vou abrir aqui. E vou pegar o ponto daqui, do lado de cá, em tricô. E vou puxar o que eu fiz, embaixo do que eu fiz. Virar. Tá vendo? Ó, já tá criando... Opa, desculpa. Já tá criando aqui o nosso tecido, ó. Tá vendo? Aqui ele vai ficando os buraquinhos, ó. Isso que eu tô falando, que a gente tem método pra fechar esse buraco. Depois eu ensino, tá? É só pra você entender o conceito da carreira encurtada, que muita gente tem dificuldade. E vou fazer ponto meia até do outro lado. Eu vou fazendo isso até acabar todos os pontos, ó. Aqui, eu tô com 4 pontos, certo? Vou ficar com 3. E aqui também. Então, a gente vai fazendo um lado do outro, no avesso e no direito. Ó, tô chegando aqui na minha última volta do ponto meia, falta só um pontinho. Ponto meia, né, no lado direito, ó. E vou pegar aqui meu último ponto. E pronto, ó, já vou puxar. Ó, já tá formando aqui o calcanhar. Eu tô fazendo com 2 cores, mas você pode fazer com uma cor única, tá? Passar tudo pro cabo. E agora, eu vou voltar tudo em tricô. E pegar lá o meu último pontinho. Aqui você ajusta um pouquinho, porque no ponto tricô tende a ficar um pouco mais larguinho aqui, ó. Tá, ó. Aí você pode ajustar pra ficar um pouquinho mais apertadinho. Os meus ficaram meio larguinho, porque eu não me atentei a isso. Mas aí o seu você faz certinho, tá? E vou voltar tudo em tricô. Quando chegar ali no outro lado, eu volto. Ó, chegando aqui no meu último ponto em tricô, do lado do avesso. Vou fazer o meu último ponto.
Ó, eita, bati. E vou tirar o meu cabo. E pronto, ó. Vou tirar aqui, passar tudo aqui. E prontinho, ó. Tá aqui o nosso calcanhar. Aí, aqui, essa é a carreira encurtada, ó. Tá vendo? Eu criei um tecido aqui. Tá vendo? É uma da forma de você fazer peças pra você criar, ó. Aqui, criar mais tecido, ó. Aqui, ó, ficou o buraquinho, tá vendo? Mas depois eu vou mostrar, ensinar a técnica pra você não deixar esse buraquinho. Mas ela vai ser usada assim. Tá bom? Agora eu vou cortar esse cabo que eu não vou mais usar. Deixa um tamanho bom pra você arrematar depois, ok? E agora eu vou continuar vou resgatar aqui os meus pontos. E vou continuar ele, vou dar um nozinho aqui só pra não me atrapalhar, tá? Mas você pode deixar solto também, caso queira. Depois eu solto e arremato. Ó, e agora eu vou trabalhar só com um branco, com a lã Charon. Gente, vocês já viram como essa lã é macia e é linda ela depois de pronto? Olha, aqui vai ficar um buraquinho também, tá? Mas aqui você tem a opção de ou você costurar com esse aqui, ó, pra fechar o buraquinho, ou depois eu vou te mostrar um meio também pra gente diminuir esse buraco, tá? Mas agora vamos voltar, ó. Eu vou pegar o meu branco e vou trabalhar aqui voltando toda em meia e vou pegar todos aqueles pontinhos lá, vou resgatar todos aqueles pontos que estão reservados, tá? Que agora a gente vai trabalhar de forma circular toda em meia, até chegar no ponto antes dos dedos do seu pé, tá? Você vai fazer pela sua medida, antes dos dedinhos do seu pé. Aqui você não pode puxar todo que ainda tá solto, tá? Você só vai puxar todo quando tiver todo preso do outro lado. Vou soltar aqui soltei aqui o meu cabo auxiliar pra pegar aqui, continuar aqui, ó. Aqui é o seguinte, você vai fazer, se você pegar aqui, ó, um ponto de cá, vai ser como se você estivesse continuando a carreira encurtada e ele vai continuar um buraquinho aqui, certo? Ó, vai continuar seguindo os buraquinhos aqui, ó, da carreira encurtada. Mas se você quiser deixar esse buraquinho menor, né, mais fechadinho, você pode vir aqui embaixo, ó. Porque aí, se você pegar aqui, ele vai também ficar um buraquinho. Mas você pode torcer ele, aqui, ó, pegar o daqui de baixo. Você pode torcer ele pra fechar, ficar mais fechadinho, ó, colocar na agulha. E pegar o pontinho de cá, que tá reservado. Calma aí, que tá muito cabo aqui, ó. Aí, você vem aqui onde tá no verdinho do cabo. E você vai passar dentro dos dois juntos, ó. Que a gente não quer aumento, tá? A gente só quer fechar um pouco o buraquinho, ó. E aí, você vai diminuir um pouco o buraco que vai ficar, tá? E aqui eu vou continuar. Aqui, ó, como eu já prendi tudo, eu posso puxar aqui o cabo de baixo, tá? Que tá todo, o meu calcanhar tá todo preso, ó. Então, eu posso puxar aqui pra ficar mais fácil pra trabalhar, ó. E passar pro cabo auxiliar. E agora, eu vou resgatar todos os meus pontinhos aqui que tava reservado, ó. Tá? E vou até o outro lado. Vocês viram aqui, não tem costura, tá? A gente tá trabalhando. Tem outras formas de fazer meia, tá? Posso trazer pra vocês se vocês quiserem também. Tem de baixo pra cima, tem com costura na lateral. Tem várias formas, tá? Tem sem o calcanhar, se vocês querem aprender, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, ó, resgatando os meus pontinhos. Ó, cheguei aqui no meu último pontinho do resgate. E agora aqui, ó, você pode ir direto e também vai ficar o buraquinho, ó. Ajustar aqui que tá grande. Ou você pode fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Vou torcer, vou pegar aqui embaixo, ó. Vou pegar esse pontinho aqui embaixo. Vai ficar também um buraquinho, mas ele vai diminuir esse buraco. Vou torcer e vou passar aqui, ó. Pegar o pontinho que tá no meu cabo e passar dentro dos dois, para diminuir, tá? E vou continuar tudo em círculo. Já posso puxar esse cabo aqui, ó, que tava segurando os meus pontos. E agora, eu só vou trabalhar de forma circular, tá? Tudo em meia. Até chegar antes dos dedos
do pé, tá? Aí, você vai ver aí pela sua medida. E aí, eu vou só trabalhar em circular em ponto meio. Vou crescer o meu aqui e já vou. Ó, vamos lá. Eu aqui fiz o meu calcanhar, a minha lista. E fiz aqui o meu pé. Eu medi até embaixo do pé, sabe? Onde vai os dedos aqui. Ó, eu medi até aqui, ó. Tá? Ó, até mais ou menos aqui, ó. Tá? Tá sujinho esse boneco, né? Vou dar um banho nele. E aí, ó, eu dividi aqui, tá? Contei, eu peguei uma linha aqui, ó, do lado, que começa o calcanhar, e segui reto e marquei. Contei os 21 pontos do meu lado, tá? Do meu lado, a quantidade de números de pontos que eu tenho, dividi novamente, tá? A quantidade de números que eu tenho deu 21, tá? Como foi no calcanhar. A gente vai continuar trabalhando em circular, mas aqui eu vou marcar só porque a gente vai começar a fazer diminuições, tá bom? Aqui eu posso puxar, só pra mim ficar mais fácil, mas assim, a gente não vai reservar, tá? Vai continuar em circular, mas as diminuições, ó. O marcador é só pra eu ter noção de um lado do outro. Aí, eu vou fazer um pontinho aqui e vou fazer 2 juntos, tá? E vou até o outro marcador. Tudo em meio. Ó, cheguei 3 pontos antes do marcador. Você pode pegar esses 2 pontos juntos aqui normalmente, se você tiver muita dificuldade, pode, tá? E fazer 2 pontos juntos. Mas eu vou fazer inclinado pra direita, tá? Eu vou pegar aqui junto e vou... É o mesmo jeito que eu ensinei na blusa do aumento decorativo, ó. Eu vou vir pra cá, ó. Da esquerda pra direita, ó. E vou introduzir a minha agulha nos dois, ó. Vou laçar e vou puxar. Pra ele ficar inclinadinho aqui pra dentro, tá bom? Porque, ó, esse aqui ele vai ficar pra cá e esse aqui, ó, você pode reparar, ó. Aqui ele vai ficar os 2 pontinhos aqui, ó, virado pra dentro, tá vendo? E aqui, ó, os 2 pontinhos vai ficar virado aqui pra dentro do lado esquerdo. E aqui fica pra dentro do lado direito. É só um detalhe, se você tiver com muita dificuldade e não quiser fazer, faz meia normal, tá? 2 juntos normal. E aqui eu vou fazer um ponto e vou passar o meu marcador. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto, tá vendo? Aqui vai ficar na minha frente, ó. Vou fazer meus 2 pontos juntos. A gente vai fazer diminuições, tá? Vou puxar aqui porque tá um espaço curto. Vou dar minha agulha e vou puxar pra ficar mais fácil pra trabalhar aqui. Desde que em cima esteja tudo preso, ok? E vou seguir aqui em meia até lá no marcador novamente. Os 3 pontinhos antes do marcador. E vou repetir, vou fazer a mesma coisa. Tá? Virado pra dentro, virado pra direita, tá bom? 3 pontinhos do marcador. Se você não tem marcador, pode marcar com um fio de cor diferente. 3 pontinhos antes do marcador. De novo, vou pegar e vou pegar aqui os dois juntos, vou ajudar com a mão. E vou pegar a agulha, ó, de dentro, aqui, ó, de fora pra dentro. De dentro não, de fora pra dentro, aqui, ó, da esquerda pra direita. Ó, aqui pelo lado da frente, eu vou introduzir minha agulha. Dá um pouquinho mais de trabalho que eu não estou enxergando aqui, mas, ó, foi. Daqui, ó, da esquerda pra direita. Vou laçar e passar dentro dos dois. Fiz a minha diminuição inclinada. Vou fazer um pontinho em meia. E vou fazer isso do outro lado. Eu vou só repetir isso, tá, gente? E vou diminuindo aqui. Eu não sei ainda quantas voltas eu vou diminuir. Então, você anota tudo, para tudo que você fizer num lado de uma meia, você fazer do outro lado da outra meia, tá? Então, aqui, ó, fui de diminuição de uma volta. E agora, eu vou passar meu marcador e vou fazer de novo a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto. E vou pegar os dois juntos, ó. Tá? E só vou repetindo. Mesma coisa. Eu vou diminuir aqui os meus, qualquer coisa você volta o vídeo. Eu vou diminuir aqui e volto aqui e conto pra você quantas diminuições eu fiz, tá? Quantas voltas eu dei. Aqui eu vou contar aqui como volta, que aqui é meu início de carreira de volta. E vou fazer aqui do mesmo jeito e do outro lado do mesmo jeito, tá? E só isso, por enquanto. Já bom, fiz as minhas diminuições. Eu fiz 7 voltas, tá? 7 voltas e sobrou 7
pontos de cada lado, tá? O que que acontece? Aqui é uma opção, tá? Eu deixei 7, mas você pode deixar menos, tá? Ele ficou assim, ó, a diminuição, tá? Ó. E ficou assim. Você pode deixar a quantidade que você quiser aí, tá? Eu deixei 7. Vou fazer uma costura que chama costura graft agora, tá? Que a gente vai fechar e não vai parecer que é costura, tá? Com esse cabo aqui, ó, ele tá muito longo, vai dificultar aqui pra você entender. Então, eu vou substituir esse cabo aqui, tá? Ó, vou passar aqui dentro dos meus pontinhos e vou colocar um cabinho menor, tá? Ó, e vou tirar ele. Só que são 7 pontinhos, tem que ter quantidade de um lado e do outro, tá? Se você for fazer, por exemplo, a costura de um ombro, tem que ser a mesma quantidade de um lado e do outro pra dar certo, tá? Pra ficar bonitinho. Não é uma regra também. Eu costumo dizer que nas artes manuais não existe regras, tá? Existe o que você quer, o efeito que você quer para aquela peça. Vou puxar aqui o cabo e deixar aqui já preso. Peraí, puxar, ó, devagar, tá? Aos pouquinhos, para não danificar meus pontos. Vamos lá fazer essa costura graft. Eu tô aqui com 7 pontos de cada lado, tá? A gente vai colocar aqui como parte de baixo e parte de cima, tá? Parte de baixo e parte de cima. Eu coloquei aqui as duas pontinhas aqui pra fora, porque no tricô tradicional a gente usa agulha. Se você quiser usar aquela agulhinha que a gente faz... Vou tirar isso aqui. Que a gente faz trança, pode usar também, tá? Facilita. Eu vou fazer com outra cor pra você entender melhor. Aí eu não vou cortar aqui no fio branco, porque eu vou depois desmanchar e vou fazer com fio branco, tá? Pra ele ficar invisível, que não vai parecer costura, tá bom? Então, eu vou fazer aqui só pra mostrar. Eu dei um nozinho aqui só pra não me atrapalhar. E aí, a gente vai começar assim, ó. Eu vou introduzir a agulha. Deixa eu ver um pouquinho. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, ó. Como se fosse fazer a direita, o ponto meio, ó. O fio tá vindo de lá, certo? E vou fazer o meu pontinho de cá pra lá, na parte de cima, ó. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o desenho do ponto, tá? A gente vai fazer esse desenho do ponto aqui, ó, o Vzinho. E aí, eu vou passar aqui, nesse primeiro, e vou passar aqui torcido, ó, da esquerda pra direita, ó, por dentro, lá por trás, ó, tá vendo? Aqui na frente dele, a gente tá atrás dele, ó. E vou passar aqui, certo? Você pode tirar da agulha, você pode tirar aqui do cabo. Mas também não precisa, se você não quiser, também não precisa, ó. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar aqui de novo nesse ponto, na parte de baixo, introduzindo aqui, ó, da direita pra esquerda, tá? Ó, de fora pra dentro, ó. Volto nele, e aqui no segundo, e venho aqui nesse ponto. A gente vai fazer 2 pontinhos aqui embaixo e 2 pontinhos aqui em cima, tá? Aí, ó, a gente volta nele e agora vai nesse. Nesse segundo ponto, no de baixo, vai ser como se você fosse fazer um ponto tricô. A gente não pega a agulha assim, ó, por trás, ó. Aqui por trás. Então, aí vai fazer isso aqui. Mas aqui pode ficar mais fácil você fazer aqui por baixo, ó. Tá vendo? Porque você já introduz a agulha aqui e já pega aqui, ó. Aqui atrás, ó. Tá vendo aqui o desenho dele, ó? Ele tá segurando aqui pelo cabo. A gente pode vir aqui por trás, ó. Pra ficar mais fácil. Mas ele, você pode fazer aqui também, ó, torcido. Porque a gente tá no avesso. Torcido. Então, aqui vai ser assim, ó. Aqui, na parte da frente, ele vai ser torcido aqui, ó. Sempre torcido. Na parte da frente, ele vai na frente e aqui atrás, torcido, ó. O segundo ponto, tá? Então, você pode puxar ele aqui pela perninha, que vai dar o mesmo efeito. Pronto. Você pode ir derrubando ele, tá? No tricô tradicional, a gente derruba o ponto. E você já vai vendo o pontozinho formando. Mas aqui no nuque é um pouquinho mais complicado. Você pode ir puxando o cabo. Mas para você entender, ó, direitinho, vou ver se eu consigo demonstrar aqui. Aí, agora, eu vou voltar para a parte de cima. Eu vou introduzir aqui normalmente, voltar no pontinho que a gente já fez, ó. E vou fazer o meu segundo ponto torcido, ó. Tá? Ó, que é como se a gente estivesse lá no direito, ó. E aqui é o avesso.
ó, torcido, da esquerda pra direita. E vou passar nele. Se você quiser tirar, você pode tirar, mas a gente vai ajustando, tá? Mas o que acontece? A gente vai sempre voltar no ponto que a gente já fez, tá? Sempre, ó. Aí eu vou voltar nesse, aí eu vou voltar pra cá. Eu tô de lá, agora eu venho pra cá. Eu vou introduzir nesse ponto que a gente já fez, ó, e vou puxar aqui de trás, ou da frente também, tá? Você pode fazer aqui ele como se fosse fazer o tricô, que vai dar o mesmo efeito, ó. Eu vou introduzir nesse que eu fiz torcido e vou passar nele aqui, ó, como eu fiz o ponto tricô. Pode ser aqui também, ó, o segundo pontinho. Fazer ele torcido, peraí. Eu tô voltando aqui. Vamos derrubar aqui. Para ficar mais fácil para você entender. Ó. Talvez você não vai conseguir entender, ó, mostrando assim. Ó. Aí, agora eu vou voltar aqui, ó. Ah, esse aqui foi o que eu já fiz, peraí. Esse aqui foi o que eu já fiz. Ó, eu vou voltar aqui nele, ó. Tá vendo? Eu vou introduzir nele como se ele estivesse aqui em cima. De dentro, de fora pra dentro. Vou fazendo meia e vou voltar aqui no meu próximo pontinho. Fazendo ele aqui, ó, na perninha de dentro. Ou aqui. É a mesma coisa, tá? Ó, fazendo ele em tricô. Mas eu ainda não vou soltar ele, tá? E aí, depois que eu fiz esse segundo, eu vou voltar lá no outro, que a gente já derrubou aqui, ó. Ó, já derrubou aqui. Você pode ajustar aqui depois pra ficar certinho. Aqui, ó, no branquinho aqui, ó. A gente já derrubou. Vou entrar nele também, ó, de frente, da direita pra esquerda. E vou no segundo ponto da parte de cima, fazendo ele torcido, ó. Tá? Da esquerda pra direita, pro lado do avesso. E posso já derrubar. E aqui também já posso derrubar. E vai ajustando, ó. Ele vai formar o pontinho. É porque aqui ainda não dá pra ver direito, porque eu tô aqui com o meu nozinho, mas você vai ver como ele vai ficar depois, tá bom? Ó, eu tô de lá, eu tô na ponta de cá. Só toma cuidado, ó, porque tá vendo? Eu passei e ficou um fiozinho aqui solto, ó. Vou passar dentro de todos os fiozinhos. Pronto. Aí, agora eu vou vir novamente passar dentro desse pontinho aqui que eu fiz, ó, do lado de cá, e vou pegar o meu pontinho do lado, no outro pontinho na parte de baixo, torcido, ó, como se fosse fazer o meu ponto tricô. E você já pode derrubar. Ó, que ele já tá preso. Aí, eu vou voltar pra lá, pra parte de cima. Tá vendo? Ó, tá saindo meu pontinho aqui, que eu acabei de fazer. Eu vou introduzir nele, ó, da direita pra esquerda. Normal. E aí, eu vou, na parte de cima ainda, vou fazer o segundo pontinho, torcido. Então, ó, é 2 lá e 2 aqui. Só que o de cá a gente entra novamente no ponto. Deu pra entender, gente? Qualquer coisa, você volta o vídeo, ó. E derrubei. E aí, eu tô lá em cima, eu volto aqui pra baixo. E sempre eu vou voltar no meu pontinho que eu já fiz, ó, tá vendo aqui, ó, no vizinho que eu já fiz. Eu volto nele, tá aqui nesse, da direita pra esquerda. E vou pegar ele torcido aqui, ó, o próximo pontinho. Aqui atrás, ó, torcidinho. Lá atrás, como se fosse fazer meia. Eu vou pegar, introduzir a agulha aqui atrás, ó. A gente não entra com meia aqui, a gente vai pegar ele invertido assim, ó.
Tá vendo? Ele já tá se formando. Ó, ele já vai fazendo o desenho do Vzinho. Pronto, tô aqui, agora eu vou voltar lá, onde eu já fiz, introduzir dentro do que eu já fiz, e vou fazer ele invertido, da esquerda para a direita. Mas se você não conseguir entender essa costura, você pode fazer uma outra costura normalmente, tá? É só pra você aprender uma técnica, ó. Vou introduzir aqui onde eu já fiz e já vou pegar ele torcido aqui atrás, ó. Pronto, sobrou só um pontinho. É que normalmente a gente tá com números de pontos iguais, tá? E aí faz um lá e um cá. E dá certo, tá? Certinho. Aí eu tô voltando aqui. Vou voltar aqui e vou torcer ele aqui. E prontinho, ó. Pra você ver como que fica, ó. Só pra você ter uma noção que ele vai imitando os pontos. Depois eu vou mostrar a costura, como é que ele fica, com o branco. Você não vai enxergar, tá? É como se não existisse costura, você não vê a costura, tá? Olha. E aí, eu vou introduzir a agulha aqui pra trás e vou esconder o meu fio. Ó, e vou esconder o meu fio lá atrás. E arrematar todos os fiozinhos. Olha. E vou esconder todos os fios e pronto. Está pronto a nossa meia. Aqui, ó, você pode fazer acompanhando o desenho. Tá, ó? Aqui, ó. Tem o desenho do pontinho. Se você abrir um pouquinho aqui, ó, você vai conseguir ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou introduzir aqui e vou entrar aqui. Aqui. Opa, saiu. Olha, eu vou acompanhando o desenho, ó. Aqui, ó. Ele tá me fazendo esse desenho aqui, ó. Aí, ó. Venho aqui, entro aqui. Venho aqui, ó. Tá a boquinha aqui, entro e vou lá onde ele tá desenhando aqui, ó. Ele tá fazendo isso aqui, ó. E vou introduzir aqui, ó. E aí, ele tá vindo, voltando e voltando pra esse pontinho aqui. Então, eu vou ir seguindo. Tá? Não vou fazer muito, porque, como eu disse, eu vou desmanchar e vou fazer em branco, tá? Vai ficar invisível. E aí, você vai arrematar todos os seus pontinhos. E aí, tá pronto, todos os seus pontinhos não, todos os seus fios, tá? Você vai arrematar bonitinho. E aí, tá pronta a nossa meia. Olha, espero que você tenha gostado. Tá aqui a nossa lista, onde a gente emendou o cabo. E tá assim a nossa meia, tá? Se você gostou, com as técnicas que a gente fez, se você gostou das técnicas que eu mostrei aqui, você deixa aí pra eu saber, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, até a próxima.